Boa noite aos irmãos e irmãs aqui. Como compensação por não estar usando o PowerPoint, eu vou passar os materiais que eu estou oferecendo para vocês aqui, para o pastor Clayton. Vocês podem mandar e-mail para ele pode mandar para o e-mail de vocês, ou imprimir e passar para vocês. Esse material está todo escrito, o que não é um simples esboço. Então, eu não vou ler a palestra, porque senão vocês vão dormir. Mas eu poderia fazer isso também, mas porque está todo escrito. Então, até o meu pedido é que você não fique anotando nada, preste atenção em mim. Se você quiser anotar alguma pergunta, então você faça isso, mas não precisa ficar anotando os dados, informações. Isso está tudo dentro da palestra, eu não estou me desviando muito do que está escrito aqui. Então você pode depois adquirir, manda um e-mail para o pastor Clayton, ele manda para você, você pode imprimir em casa e ler em casa depois e talvez relembrar alguma questão que nós tratamos aqui ou ajudar a esclarecer alguma questão que eu passei muito rapidamente aqui. Ontem eu acabei brigando com o meu esboço aqui, foi uma briga em glória e eu perdi. E por isso eu não deixei claro a sequência que eu gostaria de ter deixado a respeito do entendimento de Agostinho a respeito da pregação. Então eu gostaria de começar por aí e daí a gente entrar na Europa, literalmente. Eu queria só destacar 4 pontos que eu gostaria de ter enfatizado ontem. O primeiro ponto é o apreço que Agostinho, ou melhor, apreço não, a importância que Agostinho deu à correta interpretação da Sagrada Escritura. O pregador, antes de ser pregador, é intérprete, ele tem que manejar de forma precisa a Sagrada Escritura. Se ele não consegue interpretar bem a Sagrada Escritura, o que ele vai trazer para o púlpito, na verdade, são os pensamentos dele, não aquilo que Deus quer que a congregação escute a partir do próprio texto bíblico. E um ponto que eu enfatizei nesse primeiro tópico é que o pastor tem que ser antes orante do que orador. Um jogo de palavras interessante de Agostinho, mas o que ele lembra é que o pregador ele tem que ser antes homem de oração do que um orador. Então ele deve se preparar em oração, subir ao púlpito em oração, terminar o seu sermão em oração. É isso que torna um orador, pregador de fato. O segundo ponto, aí foi que eu acabei me perdendo aqui no meio do esboço, as folhas estavam trocadas, é a ideia da função educadora do sermão. Então eu acabei falando disso no final da palestra ontem, mas o que nós perdemos hoje é que, e nós temos que confessar isso como pecado, nós não temos interesse doutrinal sério. Nós só pensamos em doutrina quando a gente tem um câncer, quando a gente enfrenta a morte, quando nós somos atacados na carne. Aí sim a gente quer entender o que é esse negócio de ressurreição dos mortos, se eu estou salvo e salvo serei para sempre, como é que é esse negócio de perseverança dos santos. Então, para nós hoje, homens e mulheres do século XX, século XXI, a doutrina é tangencial. Só que o que eu tentei mostrar para vocês é que no coração da Argélia, entre pescadores, feirantes, pequenos comerciantes, alguns poucos ricos, doutrina era uma questão central. E a famosa doutrina da predestinação, tão mal entendida e muitas vezes caricaturizada por alguns, maldosamente, ela servia como um bálsamo para aquela congregação. Lembrando que todos os homens, todas as mulheres que recebiam a palavra de Deus pela fé, eram contados entre os eleitos, aqueles eleitos desde antes da fundação do mundo, pela graça livre e soberana de Deus. Isso, por assim dizer, dava um toque de excelência à vida de pessoas simples e humildes, que trabalhavam no campo, que faziam suas pescas, que trabalhavam na feira, mulheres que para muitas pessoas eram gente sem importância. E quando mediam as suas vidas pela vida dos mártires, por exemplo, achavam que graça era somente para uma categoria especial de cristãos. O que Agostinho faz na sua pregação, e eu tentei destacar esse aspecto ontem, é que agora a graça é dada ao menorzinho da comunidade cristã. A pessoa mais simples, mais humilde, recebe graça. E essa graça é uma graça santificadora, uma graça perseverante, que vai ajudar essa pessoa em todas as etapas da sua vida, de tal forma que ela dê glória a Deus em tudo que ela faz. Um terceiro ponto é o valor da memória. Então, isso tentei trabalhar um pouco ontem.
Agostinho, inclusive, entendia que a memória e a vontade, os afetos, ou a memória, a vontade e a inteligência são a melhor analogia da Trindade. E a memória representaria Deus o Pai. Então a memória é o lugar onde, para Agostinho, nós encontramos Deus. A memória é o lugar onde as verdades essenciais da fé estão gravadas e onde a gente pode acessá-las. É na memória que é guardado a bondade de Deus sobre nós do passado, e a gente pode trazer aquilo à tona de novo e rememorar como Deus cuidou da gente no passado e como Ele pode vir a cuidar da gente hoje. Então os sermões de Agostinho algumas vezes eram repetitivos, alguns sermões inclusive têm uma estrutura circular, porque o alvo dele era imprimir, gravar na memória de gente semi-analfabeta e até mesmo analfabeta as verdades básicas da fé cristã, às quais ele constantemente estava voltando, não só no mesmo sermão, mas durante todo o ano eclesiástico. E por último, eu falei um pouco do estilo. Lembra que a gente está falando de África, ainda que no Mediterrâneo a gente está tratando de uma igreja do século IV, século V na África, uma igreja onde o pastor pregava sentado, onde os presbíteros e diáconos sentavam ao lado dele, e uma congregação mais ou menos de 2.000 pessoas ficava o culto todo de pé, ou encostada nas colunas do templo, ou eles levavam seus bordões para ficarem encostados ali. O estilo era bem formal. Agostinho não usava esboço nem papel, o esboço dele era o próprio texto bíblico que ele estava expondo. Algumas vezes ele levantava para passear no meio da congregação, e a congregação não raro participava do sermão de tal forma que o sermão era um diálogo. Então eu frisei isso ontem, as pessoas respondiam com aplausos, com risos, algumas vezes ele começava a frase, a congregação já tinha aquelas ideias na cabeça, eles respondiam aquela frase, mas o que Agostinho almejava é que as pessoas chorassem, porque chorando ele entendia que elas estavam arrependidas dos seus pecados. Ok, deixamos Agostinho agora, vamos dar um salto de 1000 anos agora e pular para Genebra. A gente passa inclusive por Lutero e eu queria chegar em Genebra. Antes de falar então em João Calvino, pensando que o pastor Clayton falou ontem na abertura, a gente tem que lembrar um pouco do estado da igreja pelo menos os 500 anos antes da Reforma Protestante. Ainda que, como eu também frisei ontem, Deus não tenha ficado sem testemunho, e você vê isso, por exemplo, em Anselmo, em Bernardo, em Tomás de Kempis, entre outros. Por outro lado, foi uma época terrível para a igreja. E eu vou dar um breve esboço, e isso não está no papel, então talvez você possa notar. Eu sugiro que nós vivemos um tempo muito parecido com aqueles séculos antes da Reforma Protestante. Esse tempo antes da Reforma foi marcado por 3 crises principais. Primeiro, o que eu chamaria de uma crise de autoridade. Como a palavra de Deus é mediada na igreja. Como a palavra de Deus chega aos fiéis. Para a igreja medieval, a palavra de Deus chegava aos fiéis ou pelo Papa ou pelos concílios. E como alguns de vocês sabem, a resposta de todos os reformadores foi colocar a Bíblia na mão do homem comum e da mulher comum. É a grande briga de William Tyndale, famoso reformador inglês, ele debatendo com um bispo e com um padre, e ambos dizendo para ele da presunção dele de traduzir a Bíblia para o inglês, e ele cita uma frase em grego, e o bispo não sabe o que significa aquela frase em grego, João capítulo 1, verso 1. Então a Tyndale vira para ele e fala: olha, eu vou lutar de tal forma que o homem que ara o seu campo, ou a mulher que trabalha na sua casa, na sua cozinha, ela vai entender mais de Bíblia do que vocês dois juntos. Então, a resposta da igreja foi entregar a Bíblia na mão do povo. Lutero foi tradutor da Bíblia, William Tyndale foi tradutor da Bíblia, Calvino não foi tradutor, mas prefaciou a tradução da Bíblia para o francês. Então, a resposta da reforma, a crise de autoridade, foi entregar a Bíblia nas mãos do povo. Uma outra crise é a chamada crise de salvação. É curioso você ler, por exemplo, os catecismos dessa época, os manuais pastorais dessa época, havia um pavor da morte. Era tão fácil morrer naquela época como é hoje. Nós é que somos dopados e nós não percebemos isso. Eu fui pastor no Rio de Janeiro. Entre 2006 e 2007, 14 mil pessoas morreram no Rio de Janeiro por causa de violência urbana. 14 mil pessoas. E nós não fazemos nada, e isso parece uma coisa completamente distante para a gente. Mas aquela época pode ser bem retratada por um quadro famoso do século III, chamado A Dança da Morte. São cadáveres, esqueletos, dançando ao redor de pessoas que estão morrendo, e você tem lá peste negra, peste bubônica,
chega uma época que quase que 1/5 da Europa morre por causa da peste negra. Algum gênio entendeu que mulheres solteiras e bonitas eram feiticeiras e gatos eram animais do diabo. Então saíram matando todos os gatos da Europa e matando, enforcando ou matando afogadas as mulheres da Europa também. Então onde os gatos faltam, os ratos fazem a festa, literalmente. E foi assim. Alguns desses homens que a gente admira tanto morreram muito cedo. Outros, como Heinrich Bullinger, perdeu a mulher e todos os seus filhos para a peste. Isso aí, mais ou menos 1560, 1570. Então, por causa desse pavor da morte, a igreja medieval tentava oferecer alguma coisa. Só que eles ofereciam era legalismo e moralismo. A ideia básica é, se você faz o suficiente, Deus não vai negar graça para você. Mas quem consegue fazer o suficiente para encontrar salvação? Ninguém. A resposta da reforma foi que a salvação é somente pela graça, recebida pela fé somente, para que Cristo receba toda a glória, porque no final é Ele que faz começo, meio e fim de nossa salvação. E a última crise é a crise de espiritualidade. Na Idade Média, então, é que se inventa essa distinção entre o leigo e o sacerdote. O ministro agora passa a ser o mediador. Cristo se tornou tão distante, que é necessário agora apóstolos, isso é hoje, né? A gente volta, bispos e padres mediando a relação de Deus e do povo. Então aí você tem a invenção de vários outros sacramentos, além da ceia e do batismo, inclusive o sacramento da confissão, que é uma fórmula de controlar a consciência, ou tornar cativa a consciência das pessoas. O que os reformadores vão descobrir na Bíblia? A doutrina do sacerdote de todos os crentes. Todos somos sacerdotes. Nós somos reino e sacerdotes. Só que nós não somos sacerdotes para nós mesmos. Isso é uma distorção que os batistas perpetraram nessa doutrina. Há uma ideia de um individualismo radical, já que eu sou sacerdote de mim mesmo, não preciso mais de igreja, não preciso mais de comunidade. Isso é uma distorção da doutrina reformada e bíblica do sacerdote de todos os crentes. Somos sacerdotes uns dos outros. Se eu não consigo orar por depressão, por pecado, por um ataque do maligno, o irmão vai orar por mim, a irmã vai orar por mim. Se eu não consigo ler a Bíblia, você não vai colocar mais um peso de culpa em mim. Você vai ler a Bíblia por mim e vai orar por mim. E quando você precisar de oração, de alguém lendo Bíblia por você, eu vou orar por você, eu vou ler a Bíblia por você. Somos todos sacerdotes, isso que os reformadores descobriram na Sagrada Escritura. Aí vem Lutero, vem Zwinglio, ambos trabalhando juntos, ambos literalmente limpando o caminho, e aí a gente chega em João Calvino. Ele seria o reformador da segunda geração, e mesmo tendo chegado depois, ele vem a se tornar talvez o mais importante desses homens da reforma. Ele é francês, ele nasceu na cidade de Noyon, perto da Bélgica, da atual Bélgica, e uma curiosidade, ele nasceu em 10 de julho de 1509, logo nós estamos comemorando esse ano 500 anos do nascimento desse homem. Por uma questão de tempo, a gente vai destacar só a pregação dele, mas é interessante que esse homem, modesto, tímido, simples, quase recluso, ele é responsável por grande parte dos avanços que nós temos no Ocidente, não só dentro da igreja, mas também na área de ciências, na área da política, na área da economia, etc. e tal. Mas isso fica para um outro momento. Desde cedo ele foi criado, ligado à Igreja Católica. O pai dele era advogado do cônego da cidade de Noyon, onde ele nasceu, e ele acabou sendo enviado já cedo para estudar numa cidade chamada Paris, que acho que vocês conhecem, filosofia lá. Um detalhe importante que precisa ser frisado é que, segundo os últimos estudos sobre a vida de Calvino, se descobriu que ele nunca estudou teologia formalmente. Antigamente, biografias mais antigas situam ele, nessa época em Paris, estudando filosofia e também indo para o curso de teologia, porque o pai dele tinha interesse que ele se tornasse um clérigo, um padre, mas ele nunca estudou formalmente teologia, ele nunca se sentou numa faculdade de teologia para estudar teologia. Isso torna a biografia e os feitos desse homem muito mais impressionantes. Depois de um tempo, o pai dele vai brigar com o padre da cidade de Noyon, e o pai dele fica com raiva e decide que o filho não será mais um pároco católico. E ele tira o filho de filosofia, bota o filho para estudar direito, e ao mesmo tempo que ele estuda direito, ele começa depois a estudar grego. Ele vai se tornar, talvez, nessa época, o mais brilhante conhecedor de grego e hebraico.
até mesmo os católicos reconheciam a genialidade desse homem nesses dois idiomas tão importantes para traduzir e interpretar bem a palavra de Deus. Em 1531, o pai dele vem a falecer, ele volta para Paris, e em Paris ele vai estudar literatura. E ele vai escrever a sua primeira obra, mais ou menos aí com 24 anos, um comentário a uma obra perdida de Sêneca. Então é interessante que já cedo ele demonstra um grande interesse pelo estudo do grego, também do hebraico e da literatura antiga. Em 1533, aos 24 anos, ele vem à conversão. É interessante, ontem eu falei um pouco da conversão de Agostinho. Agostinho escreveu um livro inteiro dando conta da sua conversão, dando literalmente uma confissão da sua conversão. Ele conta a sua história e como Deus o preparou desde o ventre da sua mãe até o momento que ele veio encontrar o Salvador por intermédio de Ambrósio, pregador em Milão. Agostinho fala muito da sua conversão, é bem detalhista. Calvino é o contrário, ele só menciona a sua conversão no prefácio ao seu comentário aos Salmos. Ele diz apenas isso: minha mente, que a despeito de minha juventude estivera por demais emperdenida ou endurecida em tais assuntos, no catolicismo antigo, agora estava preparada para uma atenção séria. Por uma súbita conversão, Deus transformou-a e trouxe-a a docilidade. Só isso que ele fala da conversão dele. A gente não tem mais detalhes. Algumas pessoas sugerem que ele deve ter lido algum texto de Martinho Lutero, provavelmente o comentário de Lutero a Gálatas ou Romanos, ou mesmo alguns dos tratados de Lutero, mas ninguém sabe exatamente como se processou a experiência de conversão desse homem. Isso também lembra que o foco dele é a majestade divina. Ele não está interessado em usar a sua vida nem mesmo como ilustração do que ele está preparando, do que ele está trabalhando. O foco dele, total, é falar de Deus, da glória de Deus como é revelada na Sagrada Escritura. No final desse mesmo ano, logo que ele se converte, ele tem que fugir de Paris. E a experiência aqui é muito curiosa, que lembra Paulo fugindo de Damasco. Ele tem que ser tirado da fortaleza de Paris, da cidade era toda rodeada por um fosso e por uma muralha. Ele é retirado de lá de um cesto. Os amigos dele tiram ele de um cesto. Por quê? Porque ele ajudou um primo dele, um homem chamado, ele ajudou o reitor da Universidade de Paris, Nicolas Cop, a redigir um discurso contra o catolicismo, e ele acabou sendo perseguido por conta disso. Ele tem que fugir da cidade de Paris. 2 anos depois, ele chega em Basileia, e lá, aos 27 anos, ele escreve um best-seller chamado As Institutas da Religião Cristã. Para mim isso é humilhante. Um homem como esse que estamos considerando aqui, com 27 anos ele escreve um dos livros mais lidos da história do cristianismo. A primeira edição das Institutas tinha mais ou menos 500 páginas, era basicamente um comentário do Credo dos Apóstolos, um comentário dos 10 Mandamentos, um comentário do Pai Nosso, breves exposições a respeito da ceia e do batismo e uma refutação de alguns erros católicos. Mas já de saída, ele escreve o prefácio ao rei de França, Francisco I. Ele diz que o alvo dele, com as Institutas, é que ela fosse uma chave abrindo caminho para todos os filhos de Deus o entendimento bom e correto das Escrituras Sagradas. O alvo dele era comentar as principais doutrinas cristãs, de tal forma que o crente mais simples, o homem mais simples, a mulher mais simples que fosse cristão, pudesse entender as Sagradas Escrituras. Lembra, ontem eu comentei isso sobre Agostinho e a questão da interpretação bíblica, que um ponto importantíssimo para Agostinho, levando em conta que nós chegamos à Bíblia com toda a nossa carga social, cultural, familiar, religiosa, é que nós precisamos interpretar a Bíblia tendo diante de nós aquilo que é mais básico à fé cristã. Essas doutrinas mais importantes da fé vão ser as balizas que vão nos ajudar a interpretar a Bíblia corretamente. E é isso que que Calvino oferece nas Institutas. 1 ano depois, ele resolve ir para a Itália e ele passa um pernoite na cidade de Genebra, na Suíça de fala francesa. A cidade de Genebra já tinha sido atingida pela Reforma por meio da instrumentalidade de um homem chamado Guillaume Farel. E esse homem, mais pregador do que erudito, ele era um pregador muito fogoso, muito passional. Esse homem descobre que Calvino está pousando naquela cidade, num pequeno hotel, numa estalagem, e vai interpelá-lo e pede para que esse homem
E outro ponto, Calvino nunca foi ordenado pastor, tá? Então ele pede para que Calvino fique em Genebra e ajude-o a implementar a reforma em Genebra. E Calvino diz, olha, eu sou tímido e meu alvo é escrever. O que eu quero é encontrar um refúgio, uma boa cidade, uma cidade que dê liberdade aos protestantes. Já nessa época eram conhecidos como reformados por causa da reforma de Ulrich Zwingli, e que eu pare e gaste tempo escrevendo. E Farel tenta argumentar com ele, e como Calvino vai dizer, lembrando o profeta do Velho Testamento, Farel vira para ele e diz, olha, se você não assumir o cargo de pregador na cidade de Genebra, Deus vai amaldiçoar teus estudos. E Calvino fica muito assustado com isso, fica aterrorizado, na verdade, com isso, e resolve ficar na cidade de Genebra. Ele vai ficar ali apenas 3 anos. E ele acaba saindo porque os genebrinos entenderam que as reformas que ele e Farel estavam implementando eram muito radicais. E aqui tem uma pequena aplicação para nós que amamos tanto os reformadores. Reformas que duram têm que ser feitas a longo prazo. E a palavra tem que ter primazia. Se você conhece um pouco de história da igreja, você lembra que enquanto Lutero estava em Wartburgo traduzindo a Bíblia para o alemão, o colega dele, talvez um dos primeiros batistas, os batistas geralmente gostam de meter os pés pelas mãos, um homem chamado Andreas von Bodenstein-Karlstadt, ele começou a quebrar tudo que lembrava o catolicismo em Wittenberg, gerando um grande escândalo na igreja. E aí Lutero tem que voltar, expulsar esse homem de Wittenberg, e ele lembra a mesma questão, a palavra que tem que ter prioridade, não basta a mera mudança externa, se a palavra não está no centro, mudando o coração e a mente das pessoas. Então, Guilherme Farel e Calvino são expulsos da cidade de Genebra, eles têm que sair dali do meio da noite, quase como bandidos, escondidos. Farel vai para uma outra cidade na Suíça e Calvino vai para Estrasburgo. E em Estrasburgo ele fica 3 anos, uma cidade livre que existe até hoje, também na França, na fronteira da França com a Alemanha e com a Suíça. Eu estou falando aqui bem do centro ali da Europa, e é o período mais feliz da vida dele. É aí que, mentoreado por um outro homem chamado Martin Butzer, o grande pastor da Reforma, ele vai se tornar pastor de fato. Alguém me perguntou isso ontem, no período de perguntas e respostas, a questão de porque os seminários pervertem a fé das pessoas, em grande parte porque os pastores abriram mão de preparar outros pastores. E Butzer, em vez de mandar Calvino para o seminário, pega Calvino e torna Calvino pastor da igreja de fala francesa na cidade de Estrasburgo. Calvino também vai casar com a viúva Idelette de Bire. Ela era casada com Ana Batista, que veio a falecer, e ambos eram anabatistas, ambos se aproximaram da igreja de Calvino e vieram abraçar as doutrinas da Reforma por instrumentalidade do próprio Calvino, da pregação de Calvino. É interessante a descrição que um refugiado francês fez dessa igreja. Todos cantam, homens e mulheres, é um belo espetáculo. Cada um tem um livro de cânticos nas mãos. Olhando para esse pequeno grupo de exilados, chorei, não de tristeza, mas de alegria, por ouvi-los todos cantando tão sinceramente, enquanto cantavam, agradecendo a Deus por tê-los levado a um lugar onde o seu nome é glorificado. Então, naquele espaço ali de liberdade de culto, e nota que aqui é um culto afetivo, um culto de paixão, as pessoas estão cantando de fato alegres. Naquele ambiente ali, Calvino se torna de fato pastor, ele é moldado enquanto pastor. Nesse ínterim, o ano aqui, para quem gosta de datas, é 1541, os católicos voltam a pressionar a cidade de Genebra para voltar para o catolicismo. E ainda que eles tenham expulso Calvino e seu colega de Genebra, eles não querem voltar para o catolicismo. Então eles começam a escrever cartas para Calvino, implorando a ele que ele volte para a cidade de Genebra. Inclusive, eles mandam cartas para o Butzer, mandam cartas para o prefeito da cidade de Estrasburgo, mandam cartas para outros reformadores, para pedir para esses homens mexerem literalmente os pauzinhos para fazer com que Calvino retorne a Genebra. Ele estava traumatizado, ele estava feliz do pastorado dele, ele não queria voltar para Genebra, mas mais uma vez, lembrando de Farel, ele acaba voltando para Genebra no ano de 1541. Eu poderia dizer que daí para o final da vida de Calvino tudo é história, de certa forma é história. A vida dele não é movimentada como a vida de Lutero, por exemplo, cheio de histórias pitorescas e bem dramáticas. Ele basicamente, durante 26 anos, foi o pastor da igreja de São Pedro, em Genebra, pregando fielmente a palavra ali, tendo suas lutas e pressões. O caso talvez mais emblemático desse tempo é o de Miguel de Serveto,
que, diferente das caricaturas populares, não foi queimado por João Calvino, foi queimado por ordem do corpo do prefeito e pelo corpo de vereadores da cidade de Genebra. Ele também já tinha sido ameaçado de morte pelos católicos, seria morto pelos católicos se caísse nas mãos dos católicos. Essa é uma parte dessa história que não é muito edificante, mas é importante saber, mas é inexplicável saber por que esse homem, Miguel de Serveto, veio a Genebra, já que ele detestava tanto Calvino, já detestava tanto a fé protestante. Num belo dia ele aparece dentro do templo para desafiar Calvino para um debate. Dali ele já é preso, julgado, condenado e depois queimado na fogueira. Mas é interessante notar que depois desse episódio e de alguns choques que ele teve com um partido sugestivamente auto-intitulado Os Libertinos, a situação foi pacificada em Genebra e os 5, 6 últimos anos do ministério de Genebra, de Calvino em Genebra, que coincidem com sua morte, foram um período de paz. Ele veio morrer no ano de 1564 e é interessante a gente considerar as palavras finais desse homem. Ele diz, ele reuniu os pastores de Genebra e ele diz o seguinte: a respeito de minha doutrina, ensinei fielmente, Deus me deu a graça de escrever. Fiz isso do modo mais fiel possível e nunca corrompi uma só passagem das Escrituras, nem conscientemente distorci. Quando fui tentado a requintes, resisti à tentação e sempre estudei a simplicidade. Nunca escrevi nada com ódio de alguém, mas sempre coloquei fielmente diante de mim o que julguei ser a glória de Deus. É interessante que hoje, no tempo que nós vemos poucos pastores, apóstolos, bispos e outros poderiam dizer essas palavras. E quando você começa a se debruçar sobre os comentários de Calvino, para mim é surpreendente que esse homem brilhante, um gênio, ele era capaz de dizer coisas assim: olha, essa passagem bíblica é muito complicada, eu não vou interpretá-la, eu vou deixar que alguém mais competente no futuro faça isso e vai fazer isso melhor do que eu estou fazendo. E ele simplesmente pula aquela passagem, continua na sequência e vai embora. É assim, ele faz isso não apenas uma ou duas vezes, mas várias vezes na obra dele, reconhecendo os seus próprios limites na hora de interpretar a Bíblia. Por outro lado, o que ele escreve tem essa marca, simplicidade, a despeito de alguns tradutores do material dele para a língua portuguesa. Mas o texto dele era claro ao ponto de qualquer homem simples, qualquer mulher simples poderia se debruçar no texto dele e ler e entender de forma imediata seus famosos ruídos de comunicação. Ele veio a morrer em 27 de maio de 1564 e, por ordem pessoal, não se colocou nem mesmo uma lápide onde esse homem foi enterrado. Não se sabe até hoje, mais de quase 500 anos depois, não se sabe onde esse homem foi enterrado. Ele foi enterrado no cemitério, numa cova comum, sem nenhuma marcação, sem nenhuma lápide. Ok, vamos entrar então em Calvino e a pregação das Escrituras na Reforma. O primeiro ponto que eu preciso destacar nessa noite é que Calvino enfatizou a pregação como a voz de Deus. A pregação é a voz de Deus. Colocando de outra forma, Calvino enfatizou que quando a Escritura é lida, é o próprio Deus que está falando. E quando a Escritura não só é lida e explicada fielmente, Deus fala de fato por meio daquela pregação. Calvino define a igreja da seguinte forma: onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde vemos serem os sacramentos administrados segundo a instituição de Cristo, aí de modo nenhum se há de contestar estar na igreja de Deus. Quais são então as marcas da igreja verdadeira? Para nós hoje aqui, como é que a gente distingue a igreja verdadeira? Para João Calvino, eu entendo que ele está fundamentalmente correto aqui. A igreja verdadeira é marcada pela correta pregação da palavra e pela fiel administração da ceia e do batismo. Vamos destacar então somente a questão da pregação como a voz de Deus aqui. Por exemplo, no seu comentário Isaías, Calvino escreve que na pregação a palavra sai da boca de Deus de tal maneira que ela de igual modo sai da boca de homens. Pois Deus não fala abertamente do céu, mas emprega homens como seus instrumentos, a fim de que pela agência deles ele possa fazer conhecida a sua vontade. E enfatizando a eficácia do ministério da palavra, ele comenta na sua epístola, no comentário às epístolas aos Gálatas: Deus emprega ministros e a pregação como seus instrumentos para esse propósito.
e lhe apraz atribuir a eles a obra que ele mesmo realiza pelo poder do seu Espírito, em cooperação com os labores do homem. Então, o que a gente precisa notar aqui é que aqueles que são investidos pela igreja no ministério da pregação, eles são investidos pela igreja numa alta função. Nota, nós pastores ou pregadores não somos sacerdotes, mas nos foi dada uma função que nem mesmo aos anjos foi entregue. Para lembrar Paulo, nos foi dada a função de sermos fiéis embaixadores de Cristo, para proclamar a mensagem da reconciliação. Isso é uma dádiva de Deus para a igreja. Continuando, para Calvino, a leitura e a meditação privada das Escrituras não substitui o culto público, o que nós falamos um pouquinho no momento de perguntas e respostas. Pois entre os muitos nobres dons com os quais Deus adornou a raça humana, um dos mais notáveis é que ele condescende, isto é, ele desce dos céus, para assim dizer, consagrar bocas e línguas de homens para o seu serviço, fazendo com que a sua própria voz seja ouvida neles. Por essa razão, quem despreza a pregação, despreza o próprio Deus. Quem não gosta da pregação, está se furtando de escutar a própria voz de Deus. Porque Deus não fala por meio de novas revelações do céu, mas pela voz de seus ministros, a quem confiou a pregação da sua palavra. E ele identifica dois benefícios dessa pregação. Por um lado, Deus, por meio de um teste admirável, prova a nossa obediência quando ouvimos seus ministros exatamente como ouviríamos ele mesmo. Enquanto que, por outro lado, ele leva em consideração a nossa fraqueza, ao se dirigir a nós de maneira humana, por meio de intérpretes, a fim de que possa atrair-nos a si mesmo, ao invés de afastar-nos por seu trovão. Eu acho essa última frase encantadora, porque ela nos remete à experiência de Moisés do Monte Sinai. Lembra do Monte Sinai, quando Deus vem com fogo, com tormenta, e no meio de som de buzinas, ninguém consegue ficar de pé e escutar a voz de Deus? É dito a Moisés que ele ousadamente requer ver a Deus, é dito que ninguém pode ver a Deus e ficar vivo. Então Deus, por assim dizer, media a sua presença por meio daqueles pregadores fiéis, e por isso, em vez de escutarmos o seu trovão, ouvimos a Deus em condescendência, em misericórdia, em graça. Por isso, a pregação ocupa um lugar central na liturgia da Reforma. A questão aqui não é que o pregador, ou não é que Calvino tenha dado uma importância exagerada ao pregador, mas que, do outro lado, a pregação tem que ser uma fiel exposição do texto bíblico. Como os nossos pais espirituais oravam no passado, o pregador, por assim dizer, se esconde atrás do texto bíblico. É a voz de Deus no texto bíblico que tem que ser ouvida pela comunidade. Calvino entendeu que Cristo está espiritualmente presente na ceia do batismo, mas ele também estendeu essa presença espiritual à palavra. Por isso, palavra, ceia e batismo são as marcas da igreja fiel, são as marcas da igreja verdadeira. Por assim dizer, quando a palavra de fato é pregada em nosso meio, nós temos Cristo espiritualmente sido oferecido a nós por meio da pregação. Esse conceito sacramental da pregação é afirmado diversas vezes por Calvino, por exemplo, nas Institutas. Por exemplo, ao combater o emprego de símbolos visíveis para representar a presença de Deus no culto, ele afirma que é pela verdadeira pregação do Evangelho, e não por cruzes, candelabros, hóstia, etc. e tal, que Cristo é retratado como crucificado diante de nós. E citando Agostinho, que nós tratamos dele ontem, que se referia às palavras como sinais, ele diz que na pregação, o Espírito Santo usa as palavras do pregador como ocasião para a presença de Deus em graça e misericórdia. Nesse sentido, as palavras do sermão são comparáveis aos elementos no sacramento. E é por isso que na tradição da Reforma, a ceia e o batismo são sempre ligados à palavra. Eles nunca ocorrem sem a palavra, porque na verdade a ceia e o batismo são sinais externos dessa palavra poderosa. Por isso Calvino arremata nesse ponto aqui: a igreja de Deus será educada pela pregação autêntica de sua palavra e não pelas invenções dos homens, as quais são madeira, feno e palha. E não é exatamente isso que nós temos no nosso meio hoje.
na medida que os pregadores, principalmente esses apóstolos, auto-intitulados apóstolos, começam a deixar a exposição da Bíblia de lado, o que eles estão oferecendo para a igreja, além de um alimento contaminado, um alimento estragado, um alimento transitório. Isso é meio chocante para você? Então, vamos fingir que eu tenho um quadro negro aqui, eu vou traçar uma linha. Eu vou botar 1990 numa ponta da linha, 2000 na outra ponta da linha. Qual era a grande ênfase de pregação em 1990 e 1991? Avivamento. E, de certa forma, eu cheguei à fé da reforma por conta dessas ênfases de avivamento. Então, 91, 92, você ligava a qualquer rádio, pelo menos lá no Rio de Janeiro, na região sudeste, você só escutava de avivamento. Avivamento para cá, avivamento para lá, etc, etc. No final de 92, começa a ideia do dente de ouro. Então, pessoas começam a ter dente de ouro dentro da congregação, pelo menos lá no Rio, isso começa na igreja congregacional em Vila Valqueire. Imediatamente depois, com a vinda de Benny Hinn ao Brasil, vem a ideia do sopro do Espírito. E aí o homem lá soprava, as pessoas caíam para trás, ele tirava o paletó. Aí lembra do suor dentro da igreja de Agostinho ontem, né? Então o paletó devia estar bem suado, jogava o paletó nas pessoas, poft, as pessoas caíam. 93, 94, aí começa a ideia de guerra espiritual. Aí, imediatamente depois, a ideia de entrevista com os demônios, e os demônios sempre com o nome afro, né? Você nunca vê demônio com o nome inglês, ou alemão, ou francês, é tudo Maria Padilha, Sete Flechas, Tranca-Rua. Não tem demônio lá no hemisfério norte, lá, só tem demônio do hemisfério sul, daqui para baixo. Depois, mapeamento territorial, G12 e por aí vai. Não vou cansar vocês não, mas o meu ponto aqui que você precisa anotar é o seguinte: em 10 anos você tem pelo menos 10 ênfases doutrinais diferentes, e o que antes era um cavalinho de batalha para algumas pessoas, hoje não tem mais significado nenhum, porque a pessoa já mudou de visão e está mudando de visão, daqui a pouco bateu num poste, não sabe por quê. Mas olha o que Calvino está dizendo aqui: a igreja de Deus será educada pela pregação autêntica de sua palavra e não pelas invenções dos homens, as quais são madeira, feno e palha. Por que isso? Primeiro ponto, a escritura, ou melhor, a pregação da escritura é a voz de Deus. Se você quer base bíblica para isso, dê uma olhada em Gálatas 3, como Paulo personifica a escritura. Ele pega o que Deus está dizendo lá em Êxodo e vai dizer agora: a escritura diz. E ele iguala a Sagrada Escritura ao próprio Deus. Então, por que Calvino valorizou a pregação? Porque a pregação é a voz de Deus. O pregador, por assim dizer, quando é um expositor fiel, ele media a voz de Deus para o restante da comunidade. Um ponto importante, que está presente em Agostinho, eu mencionei isso de passagem ontem, mas é Calvino que vai trabalhar bastante com isso, é a chamada prioridade da pregação expositiva. Calvino enfatizou muito isso no seu ministério, essa foi uma das marcas do seu ministério, pregar expositivamente. Eu já vou explicar o que vem a ser isso. Mas ele escreve o seguinte: a majestade das Escrituras merece que seus expositores façam-na evidente, que tratem-na com modéstia e reverência. Tratem-na com modéstia e reverência. E foi isso que Calvino fez durante 25 anos de ministério na igreja de São Pedro, pregando através da Escritura, livro após livro, capítulo após capítulo, versículo após versículo. Uma ilustração poderosa disso aqui é o seguinte: eu mencionei há pouco que em 1538 Calvino foi expulso de Genebra por causa da radicalidade das reformas dele de Farel em Genebra. Ok, em 1541 ele foi convidado de novo para reassumir essa igreja. E ele reassumiu a igreja de São Pedro. Só que ele não relembrou como ele foi machucado durante o período que ele saiu daquela igreja, ele não relembrou as lutas dele, ele simplesmente voltou para o púlpito, abriu a Bíblia e continuou a pregação exatamente onde ele tinha parado no ano de 1538. Como ele diz aqui, que tratem-na a Escritura com modéstia e reverência. No auge do ministério de Calvino em Genebra, ele pregava num livro do Novo Testamento nos domingos pela manhã e à tarde, ainda que à tarde ele às vezes intercalasse a pregação no Antigo Testamento com a pregação nos Salmos. E durante a semana ele pregava no Antigo Testamento. Então, segura um pouco no banco aí, porque eu vou ler para vocês aqui. Olha só. No final ele expôs quase toda a Bíblia para a sua igreja, 25 anos de ministério. Ele começa a sua série de pregações no livro de Atos,
em agosto de 1549 e termina essa exposição em 1554. No total, pregou 89 sermões no livro de Atos. Depois ele prossegue para 1ª e 2ª Tessalonicenses, pregando 46 sermões nesses dois livros. Depois ele prega 186 sermões em 1ª e 2ª Coríntios e 48 sermões em Efésios, até maio de 1558, quando ele passou um tempo adoentado e ficou sem pregar no púlpito. No ano seguinte, ele começa a Harmonia dos Evangelhos, que ele não consegue concluir, e ele pregou 65 sermões das harmonias dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Durante a semana, ele pregou 174 sermões em Ezequiel, 159 sermões em Jó, 200 sermões em Deuteronômio, 353 sermões em Isaías, 123 sermões em Gênesis, 107 sermões em 1 Samuel e 87 sermões em 2 Samuel. No final, ele pregou esses seguintes livros todos, começo ao fim: Gênesis, Deuteronômio, Jó, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Profetas Maiores e Menores, Evangelhos Sinópticos, Atos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Hebreus. Por que isso, gente? Por que essa ênfase em pregar quase que verso a verso? Ele não era pregador de verso a verso, já falo sobre isso. Mas por que essa ênfase em pregar a Bíblia expositivamente ou sequencialmente? O que está por trás disso? 3 respostas. Primeiro, Calvino acreditava que a Escritura é a lâmpada que havia sido tirada da igreja. Ele escreve: tua palavra, que deveria ter brilhado sobre todas as pessoas como uma lâmpada, foi retirada ou pelo menos suprimida de nós. E agora, ó Senhor, o que resta a um miserável como eu, a não ser sinceramente suplicar a Ti que não me julgues de acordo com os meus desertos, aquele terrível abandono da Tua palavra em que vivi e do qual, na Sua maravilhosa bondade, me tens livrado. Calvino entendeu que a palavra não apenas é lâmpada, mas ela é que livra-nos, como ele diz, dos nossos tempos de deserto, do terrível abandono da palavra de Deus. Por isso, toda a palavra tem que ser pregada, exposta para a comunidade. Segundo ponto, Calvino tinha aversão, ele não tinha paciência nenhuma a quem pregava suas próprias ideias no púlpito. Ele escreve: quando adentramos o púlpito, não podemos levar conosco nossos próprios sonhos e fantasias. Ele entendia então que quando um homem se levantava, expunha a Bíblia, pregava sequencialmente o texto bíblico, esse homem seria forçado a lidar com todo o texto bíblico. Quando nós usamos outros modelos para pregar que não é pregação expositiva, o que acontece? Nós só pregamos aquilo que nos é mais familiar, porque nós somos instintivamente preguiçosos e medrosos para encarar aquilo que a gente não conhece no texto sagrado. Então você pega pastores que passam a vida toda pregando os mesmos temas. Você entra num domingo à noite em algumas igrejas, ele prega 20, 30 anos aquela mesma mensagem, não consegue variar uma única vírgula daquela mesma mensagem. Mas nós temos 66 livros e um manancial de informações inesgotável. Tem muito mais luz para a gente descobrir dentro da Bíblia do que é esgotado por um livro de 1000 páginas, 1400 páginas. Há muito mais para a gente cavar e encontrar dentro da Sagrada Escritura. E a melhor forma de encontrar a Sagrada Escritura é pregando-a sequencialmente, expositivamente, dando a prioridade para o texto e não para as nossas ideias, para as minhas ideias. E por último, terceiro ponto, Calvino acreditava que a palavra de Deus era de fato a palavra de Deus e que toda ela era inspirada, proveitosa e fulgurante com a luz da glória de Deus. Olha que citação bacana essa aqui. Eu gosto mais dessa citação. Que os pastores